Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Claro que nós estamos alegres aqui. Poxa, pastor Ricardo, novamente você, sua esposa, sua casa, sua família, a liderança da igreja, os pastores da igreja, os obreiros da igreja, mais uma vez vocês deixam testemunho que vocês acreditaram, estão acreditando na proposta. Estão acreditando na proposta. E qual é a proposta? Eu queria começar por aí. Porque a igreja brasileira, vamos falar da igreja brasileira, porque é a nossa igreja. Oi? O que? O vento? Está fresquinho, né? Tira o vento não, né? Deixa o vento. Tá fresquinho esse negócio aí, deixa ele aí. Deixa o vento lá, né? Aliás, vento não, é bom. Atos fala que eles ouviram um som como que de um vento. Já era bom lá atrás, imagina hoje esse calor então, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A igreja brasileira, irmãos, e o tempo que eu quero me ocupar o tempo hoje dentro de um assunto, uma palavra que nos faça refletir sobre o nosso papel. Porque a igreja, ela está devendo. Nós estamos em dívida. E a nossa dívida, pastores, não está pequena não, está grande. A igreja brasileira, eu estava vindo para casa, para me trocar, para vir para cá. Eu estava ouvindo uma mensagem, e nessa mensagem a pessoa, ela dizia, ela resgatava alguns assuntos que a igreja brasileira recebeu alguns anos atrás. Como por exemplo, alguns anos atrás foi dito que o Brasil seria um celeiro missionário para as nações. Quantos já ouviram algo a respeito disso? Deixa eu te dar uma notícia. Essa palavra profética de cerca de 20, 25 anos atrás, quando ela começou a ser proferida, ela não se cumpriu. Ela não se cumpriu. Ela não é uma realidade sobre a igreja brasileira. Ela não é. Eu acredito na palavra profética que foi liberada. Eu acredito. Mas eu não acredito, ela não se cumpriu. Eu vou te dar algumas informações e você vai entender o que eu estou lhe dizendo. A igreja brasileira, ela tem uma habilidade muito bonita. E qual é essa habilidade? A igreja brasileira se move muito bem no profético. Ela se move bem no profético. Ou seja, ela se move muito bem nos dons. Ela flui muito. Precisamos fazer menção disso de uma forma honrosa. A Assembleia de Deus trouxe isso para a nossa nação de uma forma muito importante. Trouxe para o nosso Brasil de uma forma muito importante. No século passado. Mas talvez a igreja brasileira se esqueceu na caminhada do motivo disso. Se esqueceu do motivo desse avivamento que foi trazido para nós. E talvez não exista algo tão perigoso para uma igreja. Não existe algo tão perigoso quanto o fato dessa igreja se esquecer do porquê ela recebe algumas coisas do céu. Quando a igreja ela se esquece do porquê ela recebeu algumas coisas do céu, isso pode colocar essa igreja num tempo de juízo de Deus. Nós temos que pensar a respeito disso. Apocalipse capítulo 2, o Senhor dá uma palavra muito séria para a igreja de Éfeso, dizendo assim de uma forma muito assim para a igreja de Éfeso: olha, vocês têm algo que eu dei para vocês, mas se vocês não resgatarem os começos, eu vou tirar de vocês o que eu dei. Essa é uma síntese, né, assim, da palavra objetiva de Deus para a igreja de Éfeso. Se vocês não se aperceberem de onde vocês caíram e voltar para os começos, eu vou tirar de vocês o que vocês receberam. Eu vou remover o candeeiro de vocês. Então é muito perigoso quando nós recebemos algumas coisas do Senhor e na caminhada aquilo que recebemos do Senhor se corrompe. E é muito simples as coisas de Deus serem corrompidas a partir da nossa vida.
É muito simples permitir que o propósito que Deus colocou em relação a algo para nós como igreja se corrompa na caminhada. É só olhar para a história, você vai ver isso acontecendo. O povo de Israel, eles não adoraram Baal do dia para a noite. Eles não dormiram adorando Yahvé e acordaram adorando Baal. Não foi assim que aconteceu. Foi um processo. Ninguém tropeça numa montanha. Foi um processo, foi uma questão de tempo. A ponto do Senhor chegar para eles, e a cauterização desse mal foi tão poderoso dentro deles, a ponto do Senhor dizer para eles: olha, vocês têm uma palavra na boca que não pertence ao coração de vocês. Então talvez esse seja um dos piores estágios, é termos uma confissão baseada numa liturgia que não reflete nosso coração, que não entrega comprometimento do coração. Então, o movimento pentecostal veio para o Brasil com uma proposta de Deus linda demais, mas negociou o valor. Então a igreja brasileira se move muito no profético, só que a igreja perdeu o propósito do profético. Hoje o profético ele serve mais para entreter a igreja, para alegrar a igreja, me perdoe, é com muito temor que eu falo isso diante de Deus, mas o profético acaba divertindo a igreja, porque quando acaba o profético nada muda. Aliás, o profético não é para dentro, o profético é para fora, não é para dentro. O profético não é para nós aqui, o profético é para os de fora, para eles crerem. Se nós assim investirmos um pouquinho de tempo no livro de Atos, e o meu tema hoje é Atos 2,42, o texto que nós vamos falar, nós vamos perceber que todas as vezes que o Espírito Santo veio para batizar, tinha um motivo. E o único motivo para ele vir e batizar as pessoas é para que essas pessoas fossem capacitadas para pregar o Evangelho. É para isso. Os dons iriam se manifestar? Iriam, mas para cumprir um objetivo. Qual é esse objetivo? Testemunhar para as pessoas que o reino de Deus estava naquele lugar, porque eles estariam vendo coisas maravilhosas demais e iriam dizer: poxa, isso não é comum, isso não é natural, Deus está aqui. Só que nós nos perdemos a caminhada. E hoje o profético, que é muito importante, hoje ele nos entretém. Hoje ele é para nos entreter, é para nos satisfazer. Ele não é usado para o objetivo primário, principal dele, que é me capacitar para ganhar os lá de fora. É para isso, o profético é para esse objetivo. Paulo, quando fala de dons espirituais, e talvez o capítulo mais importante para isso seja, o lugar mais importante para se aprender sobre dons espirituais seja 1 Coríntios 12, né? Acho que ali a gente aprende bastante, né, pastores, sobre dons espirituais. Paulo fala sobre dons, só que quando ele acaba o assunto, quando ele acaba de falar sobre dons, ele explana. Quando ele acaba dizendo o seguinte: mas agora eu quero falar de algo que é muito mais excelente do que tudo isso que eu disse. E começa o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Se eu não tiver amor, então agora ele começa o assunto fundamental, que é o amor. Porque amor não é dom, amor é atributo, é a qualidade e a manifestação e a característica do Senhor para resolver o nosso problema foi esse. E Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não... Ou seja, perdemos do profético e confundimos a nossa identidade. Na verdade, irmãos, nós hoje somos uma igreja que pouco amamos as pessoas. Uma autocrítica é importante, pastor. Estarmos aqui hoje para falarmos de povos não alcançados e não refletirmos sobre o motivo para isso não faz sentido. Ninguém vai chegar num povo não alcançado, ninguém vai lá para os ribeirinhos evangelizar os ribeirinhos, ninguém vai evangelizar os indígenas, ninguém vai lá para o sertão nordestino, ninguém vai se meter no meio dos quilombolas, dos ciganos, ninguém vai sair do Brasil como Alexandre está fazendo, indo lá para Portugal, se não tiver um negócio muito diferente dentro dele, chamado amor pelos perdidos. Não vai. Sem ter um negócio muito forte dentro dele chamado compaixão.
padecer com, sofrer com, e por sofrer com e tendo algo que pode transformar, ele se compromete. Então a igreja brasileira tem uma dívida muito grande, porque Deus deu para a igreja brasileira uma marca de avivamento muito poderosa. E aí poderíamos falar de outras denominações, como a Igreja do Evangelho Quadrangular também, que contribuíram muito de uma forma positiva para isso no Brasil, e tantas outras. Mas na caminhada nós nos perdemos. Nós nos perdemos. O profético não alcança mais o perdido. O profético pouco engrandece o nome dele e muito engrandece o meu nome. Então agora a pessoa se tornou mais importante. E aí o Senhor, ele vai e aumenta a nossa carga. Eu quero que você entenda essa palavra carga, entre aspas, quando ele diz que o Brasil é o celeiro missionário do mundo. Aí ele aumenta a nossa carga, porque Deus sabe o que diz. Cada palavra que sai da boca de Deus tem motivo para sair. Aí ele diz: Brasil, você é o celeiro do mundo. E aí nós olhamos para o Brasil, e o Brasil hoje é a segunda maior força missionária do mundo. Segunda maior, com 15 mil missionários transculturais. Isso não é um número bom. Estamos falando de quantos milhões de evangélicos no Brasil, pastores? Me ajudem. 30, 40 mil? 40 milhões? 40 milhões? 15 mil. 10%, 4 milhões. 1%, 400 mil. 0,1, 40 mil. 0,01, 4 mil. Então nós estamos falando de 0,003. Poderia ser, para arredondar. É a força missionária transcultural do Brasil hoje, que é a segunda maior força missionária do mundo. Então, olhando para esses números, eu penso assim: nós temos uma conta em aberto para nós muito cara. O que vocês acham? O que vocês acham? Existe hoje cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Podemos arredondar esse número assim? Desses 7 bilhões, 1,5 bilhão são somente de muçulmanos. Deixa eu te dizer uma coisa: evangelizar um católico é diferente de você evangelizar, por exemplo, um muçulmano. Sabe qual é uma das mais importantes ferramentas de evangelização da igreja, pastor Ricardo? É a apologética. É a defesa dos princípios cristãos da fé. Só que a apologética não vale nada para evangelizar um muçulmano. Para um católico ajuda, para um cristão espírita ajuda, mas para um hindu não adianta nada. Alguns missionários têm falhado no campo. Por quê? Porque eles têm usado a apologética cristã para evangelizar, por exemplo, um hindu, um muçulmano, um budista. Não funciona, porque a apologética nossa é em torno das escrituras, e eles não creem nesse livro. Esse livro para eles não faz sentido. E a apologética se tornou uma das mais importantes ferramentas de evangelização da igreja. Então nós estamos falando de 1,5 bilhão de muçulmanos. Sabe quantos, se nós tivéssemos hoje uma força missionária de 200 mil missionários transculturais, vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma conta? Me ajuda? Vamos fazer uma conta. 200 mil missionários transculturais, mas uns caras bons, uns caras fera, sabe, aqueles missionários ungidos por Deus, competentes, treinados, preparados, maduros. Sabemos que isso leva tempo. Para você ter um missionário transcultural maduro, isso demanda muito tempo. Ele pode fazer uma boa escola missionária, ele pode fazer um bom treinamento transcultural, mas quando você coloca ele no campo, é outra coisa. Porque no campo ele tem que lidar com uma série de fatores, como por exemplo, sustento. Ele tem que lidar com o sustento dele. Porque não tem nada mais comum em relação à igreja brasileira do que pegar um obreiro brasileiro, manda ele para as nações, e é só uma questão de tempo, essa igreja abandona esse obreiro lá. Alguém já ouviu algo desse tipo? Alguma história assim? Abandona ele lá. Aí esse obreiro está lá, agora ele tem que se preocupar com o dinheiro para se manter, que era uma preocupação que ele não deveria ter. Se você vai para a África, que é onde nós temos mais trabalhos hoje, né? Sabe, pastores, o que é muito comum encontrar lá?
em Moçambique, nos centros urbanos, tem muita igreja, mas muita, lá não falta igreja. E você vai encontrar muito pastor brasileiro nas cidades, nos centros urbanos. Aí você vai conversar com eles. Sabe o que você vai descobrir? A maioria desses pastores que estão lá pastorando igrejas, vamos falar especificamente de Moçambique, são pastores, foram enviados por uma igreja, e na caminhada a igreja não aguentou bancar ele. Por que a igreja não aguentou bancar ele? Porque a igreja, por exemplo, ela mandava uma oferta missionária para ele, tinha os mantenedores, a igreja complementava. Mantenedor, ele caminha bem 3, 4, 5 meses, 6 meses já é um milagre. É um milagre. Aí os mantenedores vão diminuindo o recurso, já não vão pagando. Aí a igreja tem que apertar o cinto para, continuar segurando o obreiro lá. Só que aí a igreja resolve, por exemplo, comprar um terreno para construir, que é legítimo, sim ou não? Agora nós temos que construir. Só que uma construção, ela é um desafio para uma igreja local. É um desafio enorme. Aí ela precisa cortar gasto. Precisa cortar gasto. Como se o obreiro lá no campo missionário fosse um gasto. Ela precisa cortar despesa. Como se o obreiro no campo missionário fosse despesa. Um dos primeiros gastos, entre aspas, são cortados, é o investimento do obreiro no campo missionário. Aí ele fica sozinho lá. A igreja diz para ele voltar. Só que o coração dele está inflamado por aquela terra, porque foi Deus que inflamou o coração dele, foi Deus que incendiou o coração dele. E ele diz, mas não faz sentido eu voltar, não tem o menor sentido eu voltar. E ele não quer voltar, e a igreja diz para ele, então você fica aí por sua conta. Aí vai lá e abre o ministério dele. Tem muito lá em África isso. Tem muito. Fruto de um erro da igreja local, da igreja nossa. É erro nosso, não é dos outros, é nosso esse erro. Esse erro. Então vamos lá. O obreiro tem que ser maduro para ele permanecer dando fruto. Pastores, me ajudem com o número. Eu estou construindo esse número, eu estou fazendo, eu estou organizando esses números. Vamos lá. Um obreiro aqui no Brasil, um pastor no Brasil. O Brasil é um país cristão. É um país cristão, seja cristão católico, seja cristão espírita, porque hoje os espíritas são cristãos, seja cristão protestante, reformado, enfim. O Brasil é um país cristão. Um obreiro hoje, que você treina ele, 1 ano. Eu estou pegando, nas escrituras nós temos 2 parâmetros para treinar pessoas, para entender o propósito. 2 parâmetros. Parâmetros de Atos 11. Paulo chega na igreja de Antioquia com Barnabé, fica lá 1 ano. E esse 1 ano ele ensina a igreja de Antioquia, e aquilo ali gera um testemunho na igreja de Antioquia. Não é o que nós vemos lá? Testemunho de serem chamados de cristãos. Então o trabalho de Paulo e Barnabé em Antioquia foi eficiente. Construiu uma característica naquele grupo de homens que deu a eles uma identidade agora que se assemelhava ao seu Senhor. Eu penso que esse é o objetivo. Eu não posso me parecer com a minha denominação. Eu não posso me parecer com o meu estatuto. Eu não posso me parecer com a visão da igreja local. Eu tenho que me parecer com aquele que é o motivo do meu novo nascimento. É com ele que eu tenho que me parecer. Eu não posso me parecer como alguém que acredita em alguma coisa. Porque assim, durante um tempo, os nossos irmãos, eles eram conhecidos como, por exemplo, os do caminho. Não, mas chegou uma hora que eles não eram mais os do caminho. Agora eles foram chamados de cristãos. Atos 11, 26 fala sobre isso, né? Então quer dizer, 1 ano de Paulo ali fez muito sentido para aquela turma. Fez ou não fez? Colocou um caráter de identidade muito bem definido neles em relação a quem os via, a quem os conheceu. Então nós temos um padrão de ensino ali em Atos 11, 26. Em Atos 19 nós também temos um outro padrão de treinamento, pastor Ricardo. Paulo vai para Éfeso. Aí Paulo fica um tempo em Éfeso. Paulo tinha um hábito, irmãos. Todo lugar que ele chegava, o primeiro lugar que ele frequentava era a sinagoga. O primeiro lugar que ele ia. Por quê? Porque Paulo sabia que se ele tinha que pregar o evangelho, Paulo foi o apóstolo dos gentios, ok? Mas Paulo sabia que a primeira pessoa que ele tinha que falar de Jesus era para o judeu. Ele fala sobre isso. Primeiro o judeu. Então ele ia lá e cumpriu o papel dele. Pregava para o judeu. E os judeus metiam o pé nele. Falei, então tá bom, já fiz minha parte, agora eu vou para os gentios. Então
Então essa era a rotina, era a dinâmica de Paulo. A dinâmica de Paulo era chegar numa cidade, ia para a sinagoga, procurar uma sinagoga, chegar na sinagoga, o povo rejeitava ele ia para os gentios. Preste atenção, é importante você saber disso, porque o profético é importante, mas o apostólico é o fundamento. O apostólico é o fundamento. Quando os dois se encontram, aí pronto, aí explode. Então Paulo chega em Éfeso, e aí ele conhece um grupo de irmãos, um grupo de pessoas que estavam na fé do batismo de João, não é isso que diz? Aí Paulo começa a falar de Jesus para eles, enquanto eles ouviam o Espírito Santo, não perde tempo. O Espírito Santo, irmãos, não está para perder tempo. O Espírito Santo não é que ele tenha pressa. Eu entendo o motivo da fala, mas eu não diria que o Espírito Santo tem pressa, porque pressa é um sinônimo de apressar, pular etapas, vamos correr atrás, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele tem a velocidade, que é diferente. Velocidade é eficiência. O Espírito Santo é rápido. Eles estão ouvindo e o Espírito Santo já toma conta daqueles nomes ali. Eles são batizados com o Espírito Santo. São batizados com o Espírito Santo. Paulo fica ali pouco menos que 3 anos. Paulo precisava de um lugar para treinar aquele povo. Aí achou uma escola lá, que os filósofos usavam na parte da manhã, vamos dizer assim, né? Aí falou, vou alugar a parte da tarde, que eu vou ficar com a minha turma. Paulo ficou em Éfeso, e num prazo de 2 anos que ele treinou um grupo de irmãos, em 2 anos, diz Atos capítulo 19, se não me engano, versículo 10, toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Então vamos lá, veja bem, estou colocando só um parâmetro de treinamento, beleza, pastores? Me ajudem aí, eu quero que vocês me ajudem no número. Um obreiro hoje, aqui no Brasil, se você colocar ele numa escola teológica, ele já tem uma formação teológica, está aqui na igreja, fez seminário, conhece, está afiado nas escrituras, é um homem de Bíblia, é uma mulher de Bíblia, é um homem de oração, é uma mulher de oração, mas é hora de verdade. Porque tem oração que não é de verdade, pastor? Não, tem oração que não é oração. Orar de verdade. A oração de verdade é o padrão que as escrituras dizem para se orar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É um homem de oração, é um homem ou uma mulher de oração, é um homem ou uma mulher que conhece as escrituras, doutrinariamente muito bem formado. E agora você decide abrir uma igreja com esse obreiro aqui no Brasil, considerando o Brasil um país cristão. Pastores, me ajuda. Esse assim, a média, me ajuda na média. Eu quero uma média, um pelo outro, pegando os extraordinários e pegando aqueles com mais dificuldade. Em um ano, esse obreiro consegue ter quantas pessoas 100% genuinamente ganhas para Jesus na igreja dele? Me ajuda aí. Me ajuda. Aqui no Brasil, considerando as facilidades do Brasil, 500. Vocês acham? É muito. 200. Mas estou falando assim, não tem transferência não. São pessoas, 100 pessoas, 100% nascidas de novo. Em um ano, ele ganhou 100 pessoas. 100 pessoas. Vocês acham? Você acha, pastor? Hã? O que você acha, pastores? Aqui, com toda a estrutura cristã católica que o nosso país é marcado, que ajuda. Ajuda ou não ajuda? Falar de Jesus para um católico ajuda, ué. Quantas? Não, fala isso. Na média, né? Então vamos lá. O concílio pastoral aqui entende que é de 10 a 20 pessoas. 10 a 20 pessoas. Tá? Vamos lá. Eu disse que nós temos cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. Ok? 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo. Não estou falando nem de hindu, nem de budista. Não, só de muçulmanos. Se cada um desses 200, lembra que eu disse? Se nós tivéssemos uma força missionária de 200 mil missionários transculturais só para o mundo islâmico, 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 se cada um desses 200 mil missionários em um ano, eu vou colocar um número, eu vou contrariar vocês, tá, pastor? Perdão, eu quero ser otimista aí.
eu vou dizer que cada um nós estamos falando lá no mundo islâmico ainda, onde a apologética nossa perde. Cada um desses missionários transculturais, eles vão ganhar por ano 50 muçulmanos. É um desafio grande, sim ou não? Mas eles vão ganhar 50 muçulmanos. Nesse um ano, eles vão ganhar esses 50 muçulmanos e vai fazer um discipulado dentro de 2 modelos das escrituras que nós pegamos aqui, e vai poder ir embora, porque vai ter já um muçulmano ali pronto para assumir essa igreja. Se isso for para ele poder ganhar mais 50, ok? Para ele ganhar mais 50 e fazer o mesmo processo. Se isso acontecer em 150 anos, e se não crescer o número de islâmicos, em 150 anos alcança esse mundo islâmico. 150 anos alcança esse mundo islâmico. Deixa eu te dizer uma coisa: é impossível dessa obra ser feita dessa forma. É impossível essa obra, pastor Ricardo, pastor, ser feita do nosso jeito. Quando eu faço essa conta, isso me angustia um pouco, mas por outro lado me conforta, porque essa obra só pode ser feita a partir dele na nossa vida. Só dele. Se não houver um controle dele no padrão da igreja, a gente não chega lá. Nós não cumprimos a nossa missão. Nós temos uma missão para ser cumprida. A gente não sai, nem da nossa rua a gente sai, nem no nosso bairro a gente completa o desafio, quanto mais na nossa nação. Por quê? Porque se não for uma dinâmica dele, se não forem valores dele, a gente não chega lá. Talvez uma das grandes dificuldades nossas como igreja, irmãos, seja de fato nós termos um modelo que seja o modelo dele, que seja um modelo genuinamente do Espírito Santo para cumprirmos essa missão. Se o modelo não for genuinamente do Espírito Santo para a igreja não vai cumprir o seu propósito. Nós vamos ficar aqui entretidos com o profético, vamos ficar distantes do apostólico. Eu vou deixar bem mais claro essa questão do apostólico daqui a pouco. E não vamos cumprir o nosso propósito. Pastor, por que eu tenho que me preocupar com isso? Por quê? Porque é impensável um nascido de novo não estar completamente comprometido com a pregação do Evangelho. É impensável um nascido de novo não dar fruto. Se um nascido de novo ele não frutificar, vai ficar ruim para ele. Jesus fala que vai ficar ruim, não fala? Se ele não frutificar, a palavra de Jesus é que ele vai ser o quê? Ele vai ser cortado. João 15, pastores. João 15. Só um parênteses. Vocês sabem onde que Jesus falou isso? Onde que Jesus estava com os discípulos quando ele disse isso? Quando Jesus disse para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. E aí ele fala sobre frutificar. Vocês se lembram onde que Jesus estava com os seus discípulos quando ele disse isso? Ele estava sentado na mesa da ceia com os discípulos. Você gasta um pouquinho de tempo lá e você vai encontrar isso lá, fica tranquilo. Ele estava na ceia, na mesa da ceia. Então, eu como um cristão, né? Como um cristão, se sendo um cristão genuíno, é impensável não dar fruto. É impensável. Então eu preciso ser funcional nesse propósito. Porque se eu não for funcional nesse propósito, o que está em jogo aí não é o crescimento da minha igreja. O que está em jogo aí não é o crescimento da obra. O que está em jogo aí é o meu final em relação a essa história. É isso que está envolvido no processo aí. Então hoje nós como igreja, nós precisamos pensar um pouco mais a respeito desse nosso propósito. Agora, se não for o modelo do Espírito Santo, a gente não chega lá. E o Espírito Santo construiu um modelo na vida desses homens, da igreja apostólica, ou da igreja primitiva, como você queira tratar. Deu um modelo para eles, pastor Juliano. Um modelo. Eles tinham um modelo para funcionar.
A igreja de Jerusalém não construiu os valores que ela construiu em relação à evangelização do mundo, porque de uma certa forma a igreja de Jerusalém, ela influenciou de uma forma importante a partir do momento que ela envia Barnabé para Antioquia para saber o que estava acontecendo. O envio de Barnabé para a igreja de Antioquia faz Barnabé ficar impressionado com o que estava acontecendo, buscar Paulo, trazê-lo para Antioquia, todo aquele movimento, e a igreja de Antioquia os envia para a primeira viagem missionária. Então a igreja de Jerusalém, para ela construir todo esse comportamento para que o evangelho chegasse na minha mão e na tua mão hoje, alguns valores fizeram parte daquela igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então fica tranquilo, às vezes a minha proposição é bem maior do que os pontos, a minha introdução é bem maior do que os pontos, mas precisamos fundamentar o assunto para que os pontos façam sentido. Então a igreja de Jerusalém, ela tinha valores, e esses valores, deixa eu fazer um parêntese, só para você entender, para mim entender, para nós entendermos. É o Espírito Santo que vai fazer isso. É Ele que vai fazer, pastores. É Ele que vai fazer. Tem uma frase do Spurgeon, que chegaram para ele e falaram assim: Spurgeon, como é que eu faço para chamar a atenção das pessoas? Quero chamar a atenção das pessoas. Sabe, um pregador, quero chamar a atenção das pessoas. O que eu faço? Ele fala, simples. Pega algo que seja inflamável, joga no seu corpo e toca fogo no seu corpo. Vai juntar gente de tudo quanto é canto ao teu redor. Pois é isso. Sem um coração inflamado, o que você falar não vai atrair as pessoas. Não vai atrair. Então, se o Espírito Santo não inflamar o nosso coração por completo, nós não vamos cumprir o propósito. E o Espírito Santo constrói esses valores. Agora, irmãos, eu preciso entender que esse fogo que incendeia a vida de homens e mulheres para cumprir o seu propósito, esse fogo não alcança a multidão. Pastor Ricardo, não é a multidão. Nunca foi uma multidão, nunca foi. O Pentecoste, que é o momento mais importante da história da igreja, poderíamos definir assim, pastores? Poderíamos convencionar assim? O Pentecoste é chamado de Pentecoste por causa da festa que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus ressuscita na Páscoa, 40 dias ele fica vivo, no 40º dia ele é assunto aos céus, 10 dias depois dele ter assunto aos céus, é a festa da colheita, não é isso? A festa do Pentecoste, que é a festa das colheitas. E o texto diz de Atos que tinha ali é uma metáfora, né, para falar quanta gente tinha na cidade. Lá o texto diz em Atos que tinham pessoas do mundo inteiro lá, do mundo inteiro. A cidade estava cheia de milhares de pessoas do mundo inteiro. E essas pessoas estavam ali para quê? Vamos lá, me ajuda, para quê? Para quê? E essa festa do Pentecoste era para adorar quem? Para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que essa multidão que estava ali para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso não entendeu nada do que estava acontecendo naquela pequena sala, que aproximadamente 120 pessoas estavam dentro dela, sendo batizadas com o Espírito Santo. A multidão que estava lá para adorar a Deus não entendeu nada, aliás, zombaram do que estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa, não é para a multidão, não é. Ele quer a multidão, mas a multidão não vai entender, a multidão não vai aceitar esse processo. Jesus teve problema com a multidão, irmãos. Ele teve problema, porque ele está fazendo milagre, ele está curando as pessoas, a coisa está acontecendo, e a multidão começa o quê? A segui-lo. João capítulo 6 diz, a multidão o seguia. Quando ele percebe que a multidão está seguindo ele por causa de algo que era diferente da proposta dele, ele para e fala assim, vem cá, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. E ele aperta o discurso, é ou não é? Lá em João 6, aí ele aperta o discurso. Quando ele aperta o discurso, quando ele vai para o verdadeiro propósito, o que começa a acontecer? Sai 1, sai 10, 50 e vai embora. E agora não tem mais multidão, agora tem um grupo pequeno. E aí ele olha para o grupo pequeno e diz, vocês querem ir também? Fica à vontade, porque a hora é agora. Como diria o papai, né? Papai, eu sou lá do Goiás, papai falava assim, agora é a hora de secar o bagaço. É a hora mais difícil agora, né? Então é como se Jesus dizendo assim, agora é a hora de secar o bagaço. Vocês querem ir embora também, vai embora. E aí Pedro diz, né?
Para quem iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Para quem iremos? Ou seja, ele não perdeu o foco do motivo, irmãos. Talvez o problema nosso hoje, para não cumprirmos o nosso papel, pastor Ricardo, é que nós perdemos o foco do motivo. O motivo é ele, é por causa dele. Então nunca foi multidão, mas a gente tem que apertar o discurso. E aí eu começo no primeiro ponto, porque eu preciso de 15 minutos para concluir, para a gente acabar no horário. Não é esse horário? 9h15? Ai meu Deus, ganhei mais meia hora, então tá bom. Então vamos lá. Então agora entra no primeiro comportamento que o Espírito Santo gerou na igreja apostólica para eles cumprirem o seu papel. Atos 2:42, quando diz que eles perseveravam. Olha para mim, o verbo perseverar, ele só faz sentido em uma circunstância. Qual é essa circunstância? Quando a possibilidade de você desistir é real. Quando a possibilidade de desistência é real, o verbo perseverar faz sentido, sim ou não? Aí faz sentido. Se não tem possibilidade de abandono, então perseverança não é relevante. Mas o texto está dizendo que eles perseveravam, ou seja, eles insistiam. Essa igreja que vai alcançar os povos não alcançados, essa igreja que vai aos confins da terra, essa igreja que vai cumprir o seu papel e vai cumprir o seu propósito, ela só vai cumprir esse propósito se ela insistir, se ela entender que ela tem que se mover contra tudo que é aparente, se ela entender que ela vai ter que remar contra a correnteza, ela vai ter que andar na contramão. E andar na contramão é assumir riscos muito grandes. Remar contra a correnteza é você ter que desprender um esforço que talvez você não saiba se vai ser possível. Mas o que está escrito em Atos 2:42 é que eles perseveravam. Em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no fundamento. Tem que perseverar no fundamento. Porque se você não perseverar, se eu não perseverar no fundamento, se eu não insistir, se você não insistir no fundamento, não tem como avançar. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nas escrituras. Tem que insistir nesse livro. Não dá para negociar o valor desse livro. Esse livro é o roteiro. Se eu quero ser uma igreja que vai chegar bem no final dessa história, é esse livro. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tem algumas falas que perturbam a gente. Eu estou lendo a Bíblia, viu, pastor? Eu estou lendo, estou começando a ler ela. Estou achando bom esse negócio, viu? Se eu fosse você, eu lia também. Eu estou começando a ler. Só que tem uns negócios que perturbam aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Aí eu comecei a cavar nesse texto, e eu percebi que quando Paulo diz assim, ai de mim se não pregar, Paulo não está falando do serviço. Ele não está falando só disso, do serviço. Não, eu tenho que pregar, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que domingo, eu tenho que ir lá, eu tenho que assumir. Não, Paulo não está falando do serviço. Paulo está dizendo assim, é como se Paulo estivesse dizendo assim: ai de mim se não pregar o evangelho, a genuinidade do evangelho, a pureza do evangelho, a integralidade do evangelho. Ai de mim se não pregar essa palavra do jeito que ela tem que ser pregada. Então o temor dele não era em relação ao serviço, era em não fazer o que está escrito aqui. Essa que é a força dele, era o temor dele. Aí eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a ler, aí eu não consigo parar de ler, aí eu vou ficando cada vez mais apertado, né? Aí eu estava lendo 1 Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 2. Aí Paulo lá no capítulo 2, no versículo 3, mas no 4, ele fala assim, olha o que ele fala, Eduardo: Deus me aprovou para pregar o evangelho. Meu Deus do céu, não foi a junta de pastores que me aprovou, não foi o concílio da minha denominação que me aprovou, não foi o seminário que eu fiz que me aprovou. Não estou dizendo que isso não seja importante. Não foi o seminário, não foi a junta, não foi o meu pastor que me aprovou, não foi ele. Quem me aprovou foi o Senhor. Paulo está dizendo, 1 Tessalonicenses 2:4, o Senhor me aprovou para pregar o evangelho. Aí, agora imagina, aí eu vou lá e não prego o evangelho.
Esse negócio vai ficar caro no final, vai ou não vai? Vocês acham, pastor? A conta vai ficar cara. Quem aqui é daquela época da venda? Sua mãe precisava comprar alguma coisa, precisava pegar um arroz. Meu bem, meu filho, vai lá na venda e pega lá 1 quilo de feijão. Aí chegava na venda, tinha aqueles né, separado assim. Aí pegava, pesava, dava. Aí ia lá na cadernetinha da venda e anotava, não era assim? Aí no final do mês tinha que passar lá para pagar. Se o papai não passasse lá para pagar, não tinha comida no mês seguinte. Pois é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma conta na caderneta dele que eu não posso deixar essa conta sem pagar, não. Porque ele vem para acertar as contas. Não é o que está escrito lá em Mateus 25? Na parábola dos talentos? Não é a parábola dos talentos? E talento ali naquela história fala de dons espirituais para cumprir um propósito. Enfim, isso é outra história. Então, primeiro fundamento, eles tinham que perseverar no fundamento. Eles tinham que perseverar nas escrituras. Eu não posso negociar as escrituras. Sabe, Josué, irmãos, agora Josué tem que encarar a onda de conduzir Israel para Canaã. É o seguinte, é fácil falar do Josué, difícil é ser Josué naquela hora ali. Falar dele é fácil, não vai ser ele. O negócio de Josué era pegar a espada. O negócio de Josué era arrancar a cabeça dos outros, era furar a barriga dos outros. O negócio de Josué era matar. Era ele, não era? Ele era o general, não era ele que estava lá embaixo. O negócio de Moisés era orar. Moisés é mão, vamos orar, vamos abençoar. Josué não, o negócio de Josué era arrancar a cabeça dos inimigos. O negócio dele era esse. Agora Moisés morre. Aí Deus chega para ele e fala assim: Josué, o meu servo Moisés morreu. Você tem que ser forte e corajoso agora. Isso não foi simples não, irmãos, porque Josué não tinha na história dele o que Moisés tinha. O que o povo viu o Josué fazendo? Cortando a cabeça de um monte de gente junto com o exército. Agora o povo viu Moisés descendo do monte com o rosto brilhando. O povo viu Moisés com o cajado na mão batendo e o mar se abrindo, eles passando. O povo viu o Senhor honrando Moisés por 10 vezes diante de Faraó. O povo tinha muito testemunho que Deus era com Moisés, muito. E com Josué não tinha essas evidências todas. Josué tinha agora o Senhor dizendo para ele: seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. Era isso que ele tinha. Mas tem uma palavra do Senhor para Josué que ela é fundamental para tudo que aconteceu com Josué e a entrada em Canaã. Versículo 8 do primeiro capítulo de Josué: não se aparte esse livro da lei da tua boca, nele medita de dia e de noite. Traz essa palavra todos os dias para a sua vida. Pastor, eu vou falar aqui também. Eu estou falando por aí, eu estou me batendo, mas tá bom, mas perdoa. Sabe qual é o nosso erro? Que nós ensinamos a igreja a ter devocional com as escrituras. Aonde tem devocional na Bíblia? Não tem devocional na Bíblia. Nós ensinamos, não, você tem que ter um devocional, você tem que ter um tempo no seu dia. Não, a Bíblia diz que eu tenho que meditar nela de dia e de noite. Esse livro aqui, ele tem que me acompanhar em todas as minhas decisões. Ele tem que me acompanhar em cada escolha minha. Salmo 119, versículo 5. Sabe o versículo 11? Sabe por que tem muita gente que não consegue vencer o pecado? Porque esse livro está no devocional dele, não está no coração dele. Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que tem muita gente que não tem destino? Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa palavra tem que fazer parte da minha vida, é todo dia, é toda hora. Vai fechar um negócio? O que a Bíblia diz a respeito desse negócio? O que a Bíblia diz? Semana passada aquele casal, uma irmã mandou uma mensagem: pastor, estou passando aqui para comunicar que infelizmente, apesar de todos os esforços, eu e meu marido nos separamos. Ok? E aí? O que vocês vão fazer? Não, nós já não. Você não está entendendo. Você está dizendo que vocês se separaram. Vocês têm que fazer algo, porque isso não pode continuar.
Isso não pode. Não, você não está entendendo. Essa palavra é ela que dirige a nossa vida. Porque se você começar a decidir de forma independente dessa palavra, você não vai terminar bem. É assim que funciona. A igreja apostólica, ela teve que perseverar nas escrituras, perseverar na doutrina dos apóstolos. Tem que insistir. Ficar nesse livro, ficar na orientação desse livro não é nada fácil. Esse livro, ele é altamente perturbador. Sabe, eu tento entender onde que o evangelho, ele é confortável. O evangelho é desconfortável. A mensagem do evangelho, ela é desconfortável. Até para o salvo, nascido de novo, o evangelho ainda continua perturbando. O evangelho, irmãos, ele não vem para nos deixar acomodados. O evangelho, ele sempre vai nos incomodar para estarmos saindo de um estado para outro lugar. Não tem como. Eles tinham que insistir para ficar nesse livro. Aí, Edu, é por isso que tem muita gente que não permanece, porque dura é essa palavra. Esse discurso teu aí está muito duro. Nós já falaram isso para Jesus. O que nós podemos esperar em relação a nós, se simplesmente transmitirmos a palavra dele? Se você não insistir para ficar nesse livro, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica triste não. Não fica estressado não, nem angustiado, mas vai dar ruim para você. Segunda característica, porque que o Espírito Santo formou nessa igreja. Primeiro, eles tinham que perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas em segundo lugar, eles tinham que perseverar na comunhão. Agora aqui ficou mais difícil. É assim, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Lá na África, você vai agora, em junho. Lá é assim. Lá faz tanto calor, mas tanto calor, que aí você chega à conclusão que é melhor desligar o ventilador. É melhor, estou falando sério, é melhor. É melhor. Você desliga o ventilador, você vai passar menos calor do que com ele ligado. Por quê? Porque o ar é quente, então o ventilador ele vai soprar. Não tem sopro frio do ventilador lá não, estou falando, você vai ver. Ore pelo pastor de vocês, tá? Quando ele estiver lá, tá? Ore por ele. É assim, quando você pensa que o negócio vai refrescar, não refresca não. As escrituras não refrescam. Segunda característica que a igreja apostólica teve que desenvolver para poder construir um valor para cumprir o seu propósito, a sua missão, eles tinham que insistir para ter comunhão, relacionamento. Eles tinham que insistir para estar juntos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você olhar para o livro de Atos, você vai perceber algo sempre acontecendo. Você vai ver algumas palavrinhas lá, pastor Juliano. Juntos, reunidos no mesmo lugar. Era essa a ideia. A ideia de Deus para a igreja é junto. Tem que estar junto. Tem que estar conectado, sabe? Tem que congregar. Deixa eu te dizer uma coisa, tem que congregar. Tinha esse negócio, está transmitindo para a internet, ao vivo, ok? Quem esteja assistindo a gente, tomara que você veio para cá, não veio hoje porque você... Mas deixa eu dizer uma coisa, o culto pela internet não substitui o culto presencial. Não substitui. Porque tem gente que pensa assim, não, eu posso servir a Deus na minha casa. Tá bom, e o que você faz com Hebreus 10, 25? Para você que diz que pode servir Deus na sua casa, me explica então o que você vai fazer com Hebreus 10, 25, que diz: não deixe de congregar como é o costume de alguns. Congregar é um mandamento. Por quê? Porque a dinâmica da igreja é junto. Deus nos abençoa sozinho, sim ou não? Sim, mas e junto? Tem algo diferente. Salmo 133 fala de uma forma muito especial sobre isso. A dinâmica da igreja tinha que insistir para estar junto, mas não é fácil estar junto. Como é que você vai estar junto do pastor Juliano, que só te dá problema, um exemplo, que só te causa dor de cabeça, que você manda ele fazer algo, ele faz o contrário? Você vai querer estar junto dele? Você vai querer torcer o pescoço dele, vai querer que ele morra. Vai orar para ele, Senhor, fala com ele, ministra no coração dele, que o tempo dele aqui acabou. A gente não quer estar junto. Quem quer estar junto com quem nos perturba? Deixa eu dizer uma coisa, você quer um lugar para ter problema, para criar problema com gente? Vem para a igreja. Vem para a igreja, você vai... Olha, não tem lugar melhor. Você vai para o estádio de futebol, você não arruma confusão.
Você vai para a balada, você não arruma confusão. Vem para a igreja, arranja confusão. Vem para a igreja, tem alguém que olha para você de um jeito atravessado que você não gosta. Tem alguém que te trata de um jeito que você não quis. Tem alguém que vira a cara para você. Aí todo mundo tem um motivo para ir embora da igreja, porque alguém não tratou do jeito. Aqui não acontece isso não. Eu estou falando lá de Poá. Perdão, aqui não tem isso não. É lá para o Poá tem. Olha que ponto que a gente chega. 3 semanas atrás, estou indo para a igreja, culto de domingo. Aí você vai tentando, né, entrar. Ai meu Deus, me fala comigo, eu tenho que pregar. Aí toca o telefone, você atende. Aí um abençoado, eu ganhei ele para Jesus, a mulher dele para Jesus, fiz o casamento deles, batizei eles, apresentei os filhos deles. Ele me ligou para dizer: pastor, estou ligando para dizer para o senhor que é o seguinte, nós achamos uma igreja aqui mais perto de casa para a gente congregar, mais fácil para a gente. Eu falei: não estou entendendo não. Fala, repete de novo aí, repete de novo. Não, pastor, para ficar mais fácil para a gente, está muito longe daqui para a igreja. Eles têm carro. Eu falei: meu filho, me fala uma coisa, quanto tempo você gasta da sua casa para a igreja? Ele disse: pastor, eu gasto 20 minutos. Rapaz, eu gasto da minha casa na igreja 45 minutos. Você está falando que está longe? Não, mas o senhor sabe como é que é, né? Eu falei: não sei como é que é coisa nenhuma não, rapaz. Você tá... eu não estou te entendendo. Você está tratando a sua igreja como você trata um shopping center? Então quer dizer, você ia no shopping center lá em São Paulo, agora abriu um Itaquaquecetuba, você não vai mais para São Paulo não, porque o de Itaquá é mais perto? Não, pastor, sabe, é porque tem algumas pessoas na igreja. Para que pessoas na igreja? Você quer tratar a sua igreja agora como você trata a padaria, que você compra pão? Que enquanto o caixa te trata bem, você vai lá. O dia que o caixa te trata de uma forma diferente, você vira o rosto: eu não volto nesse lugar mais não, porque eu sou cliente, eu tenho que ser respeitado. Deixa eu te dizer uma coisa, você faz parte da igreja. Igreja você não participa, igreja você pertence. Igreja é o corpo, você está ligado ao corpo. Você não pode tratar as coisas assim, meu irmão. Você vai tratar com desonra quem te acolheu, quem te gerou na fé, quem te instruiu. Faz o seguinte, por que você não veio pelo menos falar comigo pessoalmente? Olhar no meu olho. Você vai me ligar agora, faltando 20 minutos para começar o culto, para falar um negócio desse? Rapaz, não estou te entendendo não. Mas fala o seguinte: você é livre, não sou seu dono. Mas qual era a preocupação dele? Mas o senhor me abençoa? Eu falei: calma lá, eu sou pastor só para abençoar. Só que eu não posso abençoar aquilo que não tem legitimidade para ser abençoado. Eu nunca vou te amaldiçoar. Mas adianta eu abençoar quem Deus não abençoa no comportamento? Eu tenho que insistir para estar junto, não importa o que aconteça. Ah, mas falaram de mim, fizeram isso. Não importa. Eu não posso tratar a igreja de qualquer jeito. Eu não posso tratar a igreja como o dono do boteco que não me atendeu do jeito que eu queria. Eu tenho que respeitar a igreja do Senhor, porque embora ela seja assim, tenha a sua parte institucional, deixa eu lhe dizer, ele usa como metáfora essa nossa reunião e nosso ajuntamento para dizer que nós somos o corpo dele. E eu tenho que respeitar o corpo dele, ou não tenho que respeitar o corpo dele? Ou eu tenho que tratar de qualquer jeito? Olha, aqui está dizendo que esses irmãos, eles tinham que insistir para estar junto. Pastor, mas aqui não tem isso não, mas lá importa. Mas aqui, pastor, você não conhece o Juliano, não dá para engolir ele. Falei, como é que é? Lá o pessoal fala isso. Não, assim, não dá para, eu não estou entendendo. Que linguagem é essa? Deixa eu ver se tem isso na Bíblia. Não dá para engolir. Não tem isso na Bíblia. Ah não, mas na Bíblia tem as obras da carne. Ah, lá tem. Porfia, divisões, facções. Ah, isso tem. E lá fala qual é a recompensa disso. Sabe por que essa igreja insistia na comunhão? Porque a conexão das pessoas talvez seja um dos mais importantes testemunhos do novo nascimento. Pensa um pouquinho nisso, tá? Que a gente, não é o nosso assunto. Talvez nós estarmos juntos dos diferentes seja um dos mais importantes testemunhos que de fato eu nasci de novo e eu estou fluindo na identidade desse novo nascimento. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo tem 9 características. As 9 características são de relacionamento. As 9. Será que Deus se importa com relacionamento? Deixa eu dizer, sabe por que nós temos dificuldade para ter comunhão uns com os outros? Porque essa obra aqui, pastor, a gente só faz junto. É só junto que faz. Por isso que a Rede Review tem essa proposta de uma rede de relacionamento. Porque se não estivermos juntos, a gente não cumpre esse propósito. É junto. Agora, sabe por que nós temos dificuldade para estar juntos?
porque nós quebramos dois valores das Escrituras que aí lascou. Quer resolver problema de relacionamento? Qualquer problema de relacionamento, qualquer um, marido e mulher, vamos radicalizar o negócio. Marido traiu a mulher, quer resolver o problema? Tem um caminho, resolve. Você foi traído por um amigo, foi traído por um obreiro, foi traído pelo teu pastor, quer resolver o problema? Tem um caminho. Todo problema de relacionamento, se houver arrependimento e perdão, tudo resolve. Tudo resolve. Porque arrependimento e perdão foi o padrão de Deus para nos conectar com Ele de novo, apesar de tudo que aconteceu. Agora deixa eu te perguntar, você tem o direito de escolher se arrepender? Arrependimento é uma opção? Sim ou não? Arrependimento, se você quer a eternidade, não é uma opção. Mas você tem o direito de não se arrepender. Ah, mas eu quero o céu, então você não tem o direito de não se arrepender. Perdoar é uma opção? É. Ah, mas eu quero a eternidade, então não perdoar não é uma opção. Você tem que perdoar. Eu estou preparando um material, pastor, sobre arrependimento. Nós vamos ministrar na ceia desse mês. Ai. Leia um pouquinho o livro a carta que Paulo escreve para Filemon. Eu fui naquele livro. Para que eu vou ler a Bíblia, meu Deus do céu? Eu encasquetei com esse negócio de ler. Comecei a ler, estou vendo os negócios lá, está piorando a minha história. Leia a carta que Paulo escreveu a Filemon. Você tem que se conectar com as pessoas. Isso exige muita insistência. Mas vamos avançar. Terceira característica que marcou essa igreja como igreja que iria cumprir seu papel. Primeiro, eles insistiam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Mas em terceiro lugar, eles insistiam no partir do pão. É isso aí, é compartilhar. Meu Deus, a igreja hoje, ela perdeu talvez a sua mais importante característica. Qual é? De dar. De dar. O texto mais expressivo, a Bíblia, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, 1189 capítulos, mais de 31 mil versículos. E nesse universo das Escrituras tem um versículozinho que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, a expressão mais forte do que Deus fez em todas as Escrituras pelo homem tem na sua centralidade que Ele doou, Ele deu. E eu como igreja hoje, nós como igreja, se tem algo que nós não sabemos, é dar. Vou para a igreja, fazer o quê? Vou buscar a minha bênção. Não é uma linguagem? É lá em Poá, tem muito isso lá, para aquele lado nosso lá. Mas eu vou buscar a minha bênção. Não, claro que Ele abençoa. Claro que Ele abençoa, sim ou não? Mas eu não estou indo para buscar, eu estou indo para dar. Para dar. A igreja, irmãos, é para dar, não é para tomar. Aqui não, mas é porque esse lado meu lá, tem gente que, eu já vi gente que saiu da igreja dizendo assim: pastor, eu estou indo embora, porque essa igreja, eu estou aqui, essa igreja não tem amor para dar. Deixa eu dizer uma coisa. Primeira característica do fruto do Espírito Santo, qual é? Amor. Ou seja, nasceu de novo e o Espírito Santo te governa. Você não pede amor, você dá amor. Você dá. Você dá amor. Então, descaracterizou. A igreja não desaprendeu a dar. Já parou para pensar que no culto de domingo está cheia a igreja, todo bonito, bem alinhado, bem vestido, mas talvez tenha alguém sentado do seu lado, vai voltar para casa, não tem o que comer. Não tem o que comer. O filho vai dormir sem ter o que comer, porque já almoçou, tá bom, tomou um leitinho ali antes de ir para a igreja, mãe, janta, não dá. E vai embora sem ter o que comer, dá de comer para os filhos. E às vezes a gente eu podia fazer alguma coisa para melhorar, eu podia, porque às vezes eu sei, vai cortar a luz dele, vai cortar a água dele, e a gente podia fazer o mínimo, e não faz, pastor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos partir o pão.
Eu tenho um pão, o Eduardo não tem. Ok, vou partir. Mas eu vou ficar com a metade. Eu fico com a metade, mas ele também fica com uma metade. Porque não dá para entender eu simplesmente tocar a minha vida sabendo que o meu irmão não tem nada. Não dá para entender como isso pode funcionar. Dentro de um ambiente de igreja saudável, isso é inconcebível, pastor. Jesus prega, tinha uma multidão ouvindo, não tinha? Prega. E aí chega para ele e fala: Senhor, é melhor despedir a turma. Despede eles, porque está ficando tarde. E eles precisam ir embora. E eles precisam comer. Aí Jesus falou: comer, então vamos dar comida para eles. O senhor não está entendendo. Não tem dinheiro para tudo isso. O que tem aí? Aí tem um menino com 5 pães e 2 peixes. É isso aí. Eu sempre vou fazer algo incrível se tiver alguém disposto a ultrapassar as suas limitações. Já para perceber que Deus sempre foi abundante quando alguém desafiou o seu limite? Menininho, 5 pãezinhos e 2 peixinhos para uma multidão, era o limite dele. Que isso, eu vou me garantir aqui. Me dá o seu limite. E ele deu o limite. A multidão inteira foi alimentada, não foi? E o menininho voltou para casa com mais que 5 pães e 2 peixes. A viúva que tinha um bocado de farinha e de azeite para fazer um bolinho e ela comer, o filho dela comer e morrer, quando ela dá o limite para o profeta, não falta farinha e não falta azeite na botija dela. Deus sempre vai ser assim. Mas eu não estou afim de dar o meu limite para o profeta. E deixa eu dizer, dê o seu limite para o profeta. E esse profeta tem nome, ele se chama Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Espírito Santo fala com você. Quantas vezes você já não foi tocado pelo Espírito Santo? Vai lá, ajuda ele. Você vai, não, essa coisa da minha cabeça, bobagem, ele foi embora. Vai lá, dá 100zão para ele. Vai lá, compra uma cesta básica, vai lá, leva na casa dele. Vai lá, chega para ele, pergunta aí, como é que tá as contas? Como é que tá? Conta de luz e tal. Vai lá e paga. Não vai fazer falta para você. É o seu limite. Talvez essa seja uma boa oportunidade para Deus ser abundante na sua história. Essa igreja aqui, irmãos, ela tinha insistência para partir o que ela tinha. Era hábito. Não havia necessidade entre eles. E não havia necessidade, não é porque eles partilhavam, é porque no partilhar havia abundância de Deus sobre eles. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vamos encerrar? Tenho 3 minutos para encerrar. Primeiro, perseverava na doutrina, nas escrituras. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Mas em quarto lugar, eles perseveravam nas orações. Aqui, o padrão de oração das escrituras. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. E aí Lucas 18,1. Aí eu li a Bíblia de novo, achei esse versículo lá. Achei esse versículo esses dias aí. Esses dias eu achei esse versículo. Quando Jesus fala que é um dever de todo homem orar sempre. Aí fez, acabou. É o que ele diz. Não é ter devocional de oração, não, é orar sempre. Orar sempre. Essa dinâmica trouxe o que para a igreja? Sobreveio o temor sobre toda a alma. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Perseveravam todos os dias concordemente no templo, partindo o pão de casa em casa. Versículo 47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Tinha um fluxo de Deus para que a igreja avançasse e crescesse. Quando o padrão é dele, tudo dá certo. Aí, pastor, tudo funciona. E funciona leve. Leve, sabe fardo leve? Porque na verdade o fardo tem que ser leve. Se o fardo estiver pesado, deixa eu dizer uma coisa, você está em outra aí que eu não sei qual que é. Só sei que na que você deveria estar, você não está. Porque nele o fardo é leve. Porque nele o fardo pesado fica com ele. Fica leve. Orar fica leve. Crescer nas escrituras fica leve. Servir o altar fica leve. Servir o ministério fica leve. Tudo fica leve. Porque é no governo dele. Vamos orar, irmãos?